Então, no século XI, em média, os casamentos ainda eram feitos pela família, né? Então, os pais do noivo, da noiva, buscavam um homem ou uma mulher que fosse um cara ou uma mulher bacana, esse biotipo que você falou da mulher, né? Que fosse uma mulher que teoricamente não teve nenhum parceiro, que seria uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mãe para os seus filhos, uma boa esposa para o marido. E era o que a família queria. Se ela tinha ou ele tinha boas condições financeiras, né? Então, o casamento, ele nunca deixou de ser uma figura jurídica, né? Relacionada a patrimônio, né? Tanto é que hoje, para se casar, é a mesma história de testemunhas e etc e tal, né? Mudou alguma coisa se nós pegarmos aí... Vamos resumir a pergunta, né? Hoje as pessoas escolhem muito mais, como você falou, né? Se o cara fica escolhendo muito, a chance dele não conseguir isso é muito alta. E antigamente os pais escolhiam, né? Isso não dá um nó no cérebro de nós, não? Boa. Então, olha que legal que você falou. E de novo, hein, não mudou nada, mas você vai ver que o que você falou é bem legal. A gente casa por status, Gustavo. Status. Todas essas coisas que eu estou descrevendo são chamadas de status. O status físico, o status de poder, o status virginal, né? O status de saúde, tudo isso é status, tá? Agora, até 12 mil anos, a gente só tinha o status biológico. De 12 mil anos para cá, com a invenção da agricultura, nós inventamos o status socioeconômico. É um status inventado. Só que para o cérebro, os efeitos são os mesmos. Tá? É o mesmo efeito. Então, você fala no século XI lá de casamento arranjado. Cara, hoje, 70% dos casamentos são arranjados. Hoje. As pessoas se casam por status, sim. Não só o status socioeconômico, mas também, e muito. Tá? As mulheres, elas, por exemplo, só vão conseguir se casar com um homem que seja do mesmo QI que elas ou maior. Elas só vão conseguir se casar, conseguir no sentido de querer. Elas só querem se casar com um cara que seja inteligente tanto quanto ou mais, do mesmo tamanho ou mais, tão rico ou mais, tão velho ou mais. A mulher sempre precisa de um cara que seja mais, para ela se interessar. Tá? Alguém está perguntando, a gente casa por status? Um monte de interrogações. E o amor? O Joiese, você entrou agora, querido. O amor é o que faz o cara voltar para casa, tá? Que é o que eu estava falando no começo, tá? Mas a parte instintiva é a observação de status. Quando o cara... o amor, e ela está falando do amor, eu entendo a pergunta dela, até interessante, dá licença de eu entrar aqui em contato com essa pergunta, Gustavo, porque claro. A gente fica achando que o amor e o cérebro são coisas diferentes, que o amor está no coração. É mentira, o coração é uma bomba sanguínea, tá bom? É uma bomba de fluidos. Quem faz amor, raciocínio, é a mesma pessoa, que se chama cérebro, sistema nervoso. O que a gente chama de amor é uma sensação de bem-estar e ligação com o outro, que na verdade é bioquímica. E essa bioquímica tem a ver com essa medição de status. Tá? Uma coisa muito legal, e aliás que eu estou falando disso, para não pensar que o status é só o socioeconômico, tem uma pesquisa fantástica, é o seguinte, chegaram para várias mulheres, e perguntaram o seguinte, olha, tem 4 caras aqui para você escolher para casar. Tem o pobre, inútil. O pobre, útil. O rico, inútil. E o rico, útil. Quem você quer? Primeiro lugar, o rico, útil. Segundo lugar, o pobre, útil. Terceiro lugar, o rico, inútil. E quarto lugar, claro, o pobre, inútil. Tá bom?
Então, muito importante entender que não é a grana só. O cara tem que ter utilidade. E a mulher só vai enxergar utilidade se ela perceber que ele é tão inteligente ou mais, tão mais forte, mais rápido, mais alto, mais não sei o quê, mais trabalha melhor, tem vontade. Não precisa ter grana. E precisa ser útil para ela e para a prole dela. Tá? Bem legal isso que a Joésia falou, para a gente poder entrar nesse assunto aí um pouco e dar uma aprofundadinha, né? Agora, casamento arranjado não tem problema, porque o casamento arranjado, que ele vem basicamente com a invenção do status socioeconômico, ele é para manutenção de patrimônio, ok, isso aí todo mundo entende, todo mundo aí deve ter conta bancária, tentando fazer a melhor aplicação possível, vai lá não sei aonde, agora tem esse monte de gente que fica te ligando o dia inteiro, põe o seu dinheiro aqui, põe o seu dinheiro ali, todo mundo pensa no status socioeconômico, não pensa, infelizmente, só quem não tiver como, mas quem puder vai sempre pensar nisso, então não pode desprezar esse troço, tá? Só entender que ele não é a única coisa, tá? Vai eu entrar numa outra coisa. A Joésia se convenceu e deu risada. Obrigado, querida. Doutor, eu acho que sobre o que você está falando, dá para encaixar muito bem o que eu ia comentar. Peraí. Só te interromper porque voltou a linha de raciocínio. Então, o que acontece? Uma coisa que ninguém sabe muito bem, sabe hoje mais, mas nos últimos 300 mil anos, todos nós, todas as mulheres da nossa ascendência foram bem-sucedidas. Nós somos filhos de 300 mil anos de mulheres que se deram bem, que conseguiram se reproduzir, manter o filho vivo, se manter vivo e manter o filho vivo. Nós somos descendentes de uma linhagem enorme de gente poderosa que sobreviveu. Mulheres. Agora, olha que interessante. Os estudos mostram que somente metade dos nossos antepassados homens são realmente nossos antepassados. Boa. Excelente. Isso é fundamental para responder o que você está falando, porque a mulher casava no século XI para manter o status, mas ela tinha filho com amante, que era o cara que ela gostava e que gostava dela. E aí o amor volta com força total. O amor é um mecanismo da natureza, o amor romântico, a paixão, é um mecanismo da natureza para reprodução de pessoas que se gostam de verdade. Olha que legal.